Neste vídeo, iremos explicar a diferença entre margem e retorno, dois índices referentes ao desempenho de uma empresa que avaliam medidas distintas. De forma geral, a margem avalia o resultado de uma empresa em relação à receita líquida. Como existem vários tipos de resultado, também existem vários tipos de margem. A conta segue sempre o mesmo padrão, é o quociente entre o resultado sendo analisado e a receita líquida. As margens mais relevantes são a margem bruta, líquida, EBIT e EBITDA. A margem bruta é a razão entre lucro bruto e receita líquida. Avalia quanto que uma empresa gera de lucro após pagar somente os custos das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados. A margem EBITDA é o resultado da divisão do EBITDA, que é o lucro antes dos impostos, resultado financeiro, depreciação e amortização, pela receita líquida. Já a margem EBIT é a razão entre EBIT, que é o lucro antes dos impostos e do resultado financeiro, e a receita líquida. Ambas avaliam o desempenho da operação principal da empresa, mas a margem EBITDA desconsidera depreciação e amortização. Finalmente, a margem líquida é a porcentagem do lucro líquido final dividido pela receita líquida. Para entender melhor, olharemos as demonstrações de resultado do exercício da Renner do quarto trimestre de 2020. É importante observar a receita líquida, uma vez que é o denominador do cálculo de todas as margens. Ao dividir o lucro bruto pela receita líquida, o resultado é 51,9%, que é a margem bruta. Isso pode ser feito para o EBIT e EBITDA também. A margem líquida da Renner nesse período foi de 16,5%. Agora entramos em retorno. O retorno mede o quanto um valor investido ou alocado em uma empresa rende, tendo como base o resultado da firma. Essa é uma medida importante, já que avalia a capacidade de uma empresa gerar lucro e, caso esteja alavancada, performar sobre esse valor. Existem três principais tipos de retorno. O ROA, o retorno sobre ativos, que é a divisão do lucro líquido pelo total de ativos de uma empresa. O ROI, o retorno sobre investimentos, que avalia o retorno que uma empresa obtém sobre algum investimento e é a divisão do retorno dos ativos sobre o capital investido. E o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é a divisão entre o lucro líquido de uma empresa e seu patrimônio líquido, e avalia quanto que os sócios ganham sobre o que colocaram na firma. Nas demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2020 da Renner, é possível avaliar os três tipos de retorno. O retorno sobre os ativos foi de 9,3%, o retorno sobre o patrimônio líquido foi de 23,5% e o retorno sobre o valor investido foi de 15,8%. Como vimos no vídeo, margem e retorno são conceitos bem diferentes. Enquanto um avalia o resultado de uma empresa em relação à receita, em porcentagem, o outro avalia o retorno que uma empresa dá sobre seus ativos, investimentos e patrimônio líquido. Muito obrigado.